Olá, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um vídeo para nós estarmos aí tratando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a instrução, o instruir uma criança. Eu acho até que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre, mas foi lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 6, também fala desse acompanhar, né? O acompanhar dos pais na vida dos seus filhos. Mas hoje eu quero falar aqui sobre dessa instrução de Provérbios capítulo 22, no verso 6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Existem algumas Bíblias, né, que tem uma versão diferente. A minha versão é uma versão bem nova, né? Então, é bem clara, né? Eu achei muito interessante aqui, que é bem esclarecido aqui quando Salomão, né, ele vai dizer: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então ele está dizendo: o que você quer para o seu filho? O que você sonha para o seu neto? O que você quer que ele seja, que ele alcance amanhã? Então instrua segundo o que você sonha para ele. Às vezes, né, nós sonhamos algumas coisas para os nossos filhos e não é aquilo que eles vão seguir amanhã. Mas quando nós olhamos para uma pauta bíblica, quando nós olhamos para um ensinamento pautado na Bíblia Sagrada, nós vamos, no mínimo, pensar: bom, amanhã eu quero que o meu filho seja um cristão. Isso aí de primeira mão, que eu mais quero é que ele sirva ao Deus vivo, que ele nunca venha se desviar dos caminhos do Senhor. E aí nós vamos a Deuteronômio, capítulo 6, né? Capítulo 6 vai falar como que você tem que fazer para que o seu filho amanhã, ele venha carregar sobre ele as instruções bíblicas e ter temor de Deus. Que eu sempre digo isso. Quando vou ensinar para a família ou para jovens, eu sempre digo que o temor do Senhor é primordial para que o homem, seja ele da idade que for, se tem temor de Deus, posso afirmar, meu querido, você vai pensar 2, 3 vezes antes de errar, antes de falhar, antes de pecar, só por conta do temor. Então, o temor, ele tem que vir na frente. O que eu preciso ensinar para o meu filho de primeira mão? Temer ao Senhor. Antes de qualquer coisa, eu preciso ensinar o meu filho temer ao Senhor, dizer para ele: eu vou te ensinar agora, meu filho, o que é temor de Deus. Temor de Deus é respeitar as leis do Senhor, é respeitar esse Deus. E isso vai fazer com que o seu filho amanhã, ainda que ele venha dar aí uma freada, né? Que às vezes a gente, infelizmente, vive isso, vê aí um filho, uma filha, não vou à igreja, não quero ir. Tem uns que desviam, vão para o mundo, mas nunca vão esquecer dessa palavra, temor de Deus. E aonde estiver, não vai se assentar em certos lugares, não vai compactuar com certas coisas, só porque a mamãe e o papai um dia ensinou desde pequenininho. Não, meu filho, com isso aqui não se brinca. Com a palavra de Deus não se brinca. Isso é ensinar o filho a ter temor. Mas vamos lá para dentro de Provérbios capítulo 22, quando fala: instrua o menino ou a criança no caminho em que ela deve andar. Que aí na minha Bíblia diz: segundo os objetivos que você tem para ela no amanhã. E aí nós vamos, às vezes, ver pessoas falando assim, né? Mas eu criei o meu filho na igreja, eu criei o meu filho lendo a Bíblia, eu criei o meu filho... Não, querido, você enganou-se. Não é criar, é instruir. Criar é uma coisa, instruir é outra coisa bem diferente.
Quando eu quero criar alguma coisa, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego alguma coisa e começo a criar, começo a montar, né? Porque eu estou criando alguma coisa. Mas quando eu vou instruir, quando eu chamo para o lado da instrução, instruir é aconselhar, é sentar, é ensinar, é inculcar, que diz lá em Deuteronômio 6. Então, quando eu vou criar é uma coisa, eu posso criar muitas coisas. Eu posso criar um perfil nas redes sociais, eu posso criar um artigo, eu posso criar muitas coisas. Mas quando a Bíblia chama, quando o Salomão aqui fala de instruir, ele está dizendo para você pegar na mãozinha desse filho, pegar na mãozinha dessa filha, se assentar, aconselhar, tirar tempo, não é perder tempo, mas é ganhar tempo. Hoje você está ali sentado, instruindo, ensinando, para que amanhã você possa sorrir, você possa glorificar a Deus pela vida dos seus filhos, dos seus netos. Mas quando eu entro pelo caminho de criar, né, de simplesmente, faça isso, faça aquilo, mas eu mesmo não faço, eu mesmo não mostro, eu mesmo não me assento para fazer. E eu costumo dizer, quantas vezes o seu filho, a sua filha, já viu você orando? Já viu você lendo a Bíblia? Já viu você chorando nos pés do Senhor? Quantas vezes? Isso, meu querido, isso é além de eu ensinar, instruir, eu também estou fazendo. E ele vai olhar, ela vai olhar e vai achar, vai tomar aquilo como um conselho, como um exemplo para a sua vida. Mas existem hoje, infelizmente, muitas famílias, muitos responsáveis, que pensam que ensinar o filho é dar boas roupas. Eu até anotei bons alimentos, um bom quarto, um quarto confortável, um beijinho antes de dormir. Toda noite eu vou lá e dou aquele beijinho. Brinquedos, os melhores brinquedos. Isso não é instruir, isso não é ensinar. Isso são bons costumes, né, que você faz e que é um dever, é o meu dever, é o dever de um pai, de uma mãe. É dar um bom lugar de conforto para o filho, quando pode, né? Quando não pode, do jeito que tiver, do jeito que tem condições de dar. Isso é um dever nosso. Nós fazemos isso, mas isso não é instruir. Isso não é instruir, pelo contrário. Muitas das vezes, isso aqui, às vezes, até atrapalha essa criança a ser amanhã um adulto responsável, um adulto que sabe dividir as coisas. Às vezes são pais que pensam que dar de tudo vai fazer com que aquela criança amanhã seja um grande homem, uma grande mulher. Não, engana-se, eu sei que você sabe disso. Então, o que é instruir? Instruir, meu filho, é ter uma disciplina planejada com o objetivo de formar a longo prazo o caráter e o temor de uma criança no Senhor. Então, instruir é ter uma disciplina planejada. Eu preciso planejar para a vida do meu filho. E aí, esse planejamento ele tem que ter um objetivo. Qual o objetivo? Amanhã eu quero ver uma serva do Senhor, eu quero ver um servo do Senhor. E por que a irmã Rose sempre fala primeiro em serva do Senhor e servo do Senhor? Porque as outras coisas, diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, serão acrescentadas. As outras coisas virão por consequência. Aí fica o pai e a mãe naquela obsessão de não, meu filho tem que ser um doutor, tem que ser um médico, tem que ser um advogado, tem que ser
Claro, nós queremos, mas isso vem em segundo plano. Em primeiro lugar, a minha disciplina planejada, o objetivo dela é instruir o meu filho, a minha filha, a serem servos do Deus Altíssimo, a temer o Deus Altíssimo. E depois, meus filhos, as outras coisas virão, e se não vir, não tem problema. O que vocês mais precisam é servir ao Deus Altíssimo, é adorar Ele acima de todas as coisas, é ser um servo fiel desse Deus. Isso é instruir a criança, como diz aqui Salomão, Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrua de acordo com os objetivos que você quer para amanhã. Aí eu instruo errado, eu primeiro vou priorizar na vida dos meus filhos o ensino secular, ao invés de priorizar a palavra de Deus. Aí amanhã é aquela criança, aquele moço, aquela moça, aquele jovem, aquele adulto que não prioriza as coisas de Deus, mas dá valor às coisas do mundo, da vida secular. Tem que valorizar? Temos que valorizar. A vida secular é importante, mas não é mais importante do que a minha vida espiritual. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, o que é instruir, irmã Rose, é ter uma disciplina planejada com o objetivo de formar a longo prazo o caráter de uma criança no temor do Senhor. Aí você está formando um homem, uma mulher com caráter para amanhã você não chorar numa mesa de oração, nos pés do Senhor, porque aquele filho nunca conheceu a Deus. E por que nunca conheceu a Deus? Porque eu nunca tirei tempo para sentar com ele e dizer, não, isso está errado. Não, esse caminho não é certo. Olha o que diz a Bíblia. Não interessa o que diz os amigos, não interessa o que diz a sociedade, não interessa o que diz a faculdade, a escola. O que interessa é o que está na palavra de Deus, meu filho, minha filha. É isso que nós estamos precisando fazer, meus queridos. E não fazemos, infelizmente. E estamos vendo muitos filhos, muitos jovens debandando, abandonando os caminhos do Senhor, porque nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus de verdade. Vivemos num contexto social onde a dinâmica é feita de crianças, jovens e adultos, idosos, sem caráter e sem temor de Deus, gerando assim, infelizmente, uma sociedade sem respeito e sem limite. Infelizmente, nós não estamos ou não temos visto pais se comprometerem com a educação, com a instrução dos seus filhos. Infelizmente, quando Salomão diz, ensine, instrua, ele está dizendo, treine. Você precisa treinar o seu filho. O que é treinar? Quando você vai aí para as academias da vida, quantos treinos você faz? Quanto tempo você passa sentado em cima de um aparelho daquele? Eu estou falando com convicção, porque eu já fiz academia, então eu sei, a gente às vezes leva tempo sentado em cima de um aparelho daquele, ou fazendo uma musculação, ou em cima de uma esteira, porque nós temos um objetivo, treinando, eu vou treinar meu corpo aqui. Então, quando Salomão diz instrua, ele está dizendo, treine o seu filho a temer a Deus, a respeitar, a crer nas suas palavras, a amar os seus estatutos. Treine ele, é para treinar. Então nós precisamos olhar com o olhar de Deus para os nossos filhos, para que amanhã nós venhamos louvar o nome do Senhor. E quando nós fazemos assim, meu querido, com certeza vamos ter resultados vitoriosos. Vamos ter jovens, adolescentes, crianças saudáveis na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe de maneira abundante. Amém.